Aproveitar que o pastor deu a chance pra gente. O pastor gosta de... Pastor, né? Pastor tá no púlpito, né? Mas de vez em quando ele dá a chance pra gente. E é engraçado que a gente que fica aqui na reserva do pastor, a gente sempre tem uma palavra preparada, né? Ou mais ou menos uma palavra engatilhada ali, um esboço, um contexto. Mas eu creio que Deus tem algo especial com alguém nessa noite, porque eu acordei na noite passada, né, com um texto diferente, com uma ideia diferente, com uma aplicação diferente. E se não é Deus, e eu creio que é Ele, então se você veio esperando, né, ou precisando ouvir algo diferente de Deus ou algo específico para você, né, mantenha o seu coração aberto, mantenha a sua mente aberta, e eu sei que Ele vai falar com você. Eu sei disso. Eu sei porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que conhece os nossos corações. E nós servimos a um Deus que Ele gosta de falar conosco. E às vezes para a gente homem é meio difícil, que a gente não fala muito, a gente mais escuta. Mas o nosso Pai, Ele está sempre disposto e sempre presente a falar conosco. E eu creio que nessa noite Ele vai falar também conosco, assim como já falou. Né? Se eu não subisse aqui para pregar hoje, já estava ótimo, porque nós já vimos a palavra, nós já nos alegramos, nós já sentimos a presença de Deus, né? Nós já tivemos libertação e cura aqui, que eu creio nisso. Né? Se não precisasse pregar, já estava tudo certo, mas ainda tem mais um pouquinho. Amém? O Senhor ainda tem mais alguma coisa. Ilimitado. Ilimitado. Então não é mais um pouquinho, tem muita coisa ainda para Ele falar conosco nessa noite. Amém? No texto de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao 35, parece longo, mas é a respeito daquilo que o Senhor falou comigo e a respeito daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Só uma pausinha. Quando começa o verso, ali diz assim: naquele mesmo dia. Pode voltar ali, Sandra. Naquele mesmo dia. Nesse dia que está sendo citado aqui é o dia da ressurreição de Cristo. Um dia após a sua morte, 2 dias após a sua morte. Então, naquele mesmo dia, naquele dia em que seria o dia ou os dias mais tristes da terra, mas era um dia que para nós é o melhor dia. É aquele dia, é o dia em que o nosso Senhor ressuscitou. Seguindo ali no 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Grave isso, os olhos estavam impedidos. Ou eles não conseguiam ver, eles não estavam vendo o que estava acontecendo com eles. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Olha o Messias que eles estavam esperando. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia. Isso me fez lembrar a conferência onde houve a pergunta, né? Por que os 3 dias? E a Bíblia já diz o porquê dos 3 dias. Né? Já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram.
Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, aos quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aleluia. Lendo esse texto, e eu quero pensar um pouquinho sobre isso, porque naquele momento era o momento da ressurreição de Jesus, que para nós é o maior acontecimento da história. Paulo vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão era a nossa fé. Se Jesus tivesse apenas morrido e tivesse ido ao Pai e ficasse por lá, tranquilo, de boa, né? Tudo que nós cremos, tudo aquilo que os seus discípulos criam, tudo aquilo que ele pregou, de nada serviria. Mas a ressurreição de Jesus, ela confirma, e é ela quem faz com que hoje nós tenhamos a salvação, hoje nós tenhamos a libertação, hoje nós tenhamos uma vida e uma saúde divina completa, hoje nós temos satisfação nele, hoje nós conhecemos um Deus não apenas como um Deus distante, mas o nosso Pai, que está aqui perto, que deixou o Espírito Santo, que fala conosco, que age através de nós, que age em nosso meio, que está presente aqui, né, que gosta de nos presentear com a sua presença e com o seu amor. Foi através da ressurreição de Jesus. E mesmo assim, mesmo sendo o dia mais importante e o maior acontecimento da história, 2 discípulos andavam tristes, como diz o texto. Estavam voltando para casa. Aí eu começo a pensar um pouco nesses 2 discípulos, né? Que estavam ali e pensando e cabisbaixo, voltando para suas casas e pensando: olha, aquele que nós achávamos que seria o nosso libertador. Aquele que a gente tinha depositado fé, aquele que a gente tinha depositado a nossa força, né? Aquele que a gente tinha ido lá, por ele que a gente tinha ido lá na igreja, limpado no mutirão, por ele que nós íamos todos os domingos lá, né? Aquele que eu achava que ia ser o libertador da minha vida, aquele que faria a diferença na minha vida, morreu. A minha esperança acabou, né? Eles conversavam a respeito disso. E eis que no meio desse caminho Jesus encontra eles. E esse é um alerta ou algo que nós devemos pensar para nós. O Senhor Jesus, ele nos encontra no caminho. Por mais que a gente saia pensando de que não aconteceu, de que ainda não aconteceu, de que não era aquilo, que a nossa fé estremeça um pouco, Jesus nos encontra no caminho. Ele não deixa com que a gente saia de cabeça baixa, triste, não. Ele vem ao nosso encontro. Né? Como eu falei, ele tem prazer em estar conosco, ele tem prazer em se relacionar conosco. Né? O que Jesus fez ao subir ao céu e a promessa que ele fez de não nos deixar só, mas mandar o Consolador, esse Consolador é justamente para isso. Para que nesses momentos nós sejamos consolados. Naquele momento em que estamos sozinhos, às vezes passando por um momento difícil, sofrendo, o Espírito Santo está ali para nos consolar, para falar o nosso ouvido, né? Muitas vezes para fazer um carinho no nosso espírito, falar: olha, continua, eu estou aqui, né? Eu não morri, eu ressuscitei para que você tivesse vida hoje, eu ressuscitei para que você estivesse aqui hoje, né? Continua caminhando. E ele encontrou aqueles 2 discípulos no caminho
E como eu falei para você lembrar daquele momento em que eles estavam com seus olhos abertos, porém não conseguiam enxergar a Jesus. Em quantos momentos na nossa vida nós não conseguimos encontrar Jesus? Nós olhamos para a situação, ou as situações elas são de tamanha importância para nós que nos fazem, nos trazem uma certa cegueira espiritual e nós não enxergamos a Jesus. Nós nos sentimos sozinhos, né, achando que tudo acabou, que a nossa esperança acabou, que não há mais solução, que não há mais saída. Assim como Pedro tirou os olhos de Jesus no meio daquele mar ali, assim é a nossa vida, assim é a tribulação da nossa vida, né? As turbulências da nossa vida fazem com que nós tenhamos a nossa visão com relação a Jesus, com relação a Deus, o nosso Pai, de maneira com que nós não conseguimos enxergá-lo, mesmo Ele estando ao nosso lado, caminhando conosco. E muitas vezes essa representação de Jesus na nossa vida vai ser um irmão da nossa igreja, vai ser o nosso cônjuge, né? Vai ser um amigo que vai estar ali do lado no momento difícil. Mesmo quando nós não enxergamos a Jesus, nós temos uma pessoa do nosso lado ali que está caminhando conosco. É uma pessoa do nosso grupo familiar e é para isso que ele está aí, é para isso que ele serve. Uma pessoa da nossa igreja, nossos líderes, os nossos pastores. Jesus ele se manifesta e ele anda conosco, só que muitas vezes o Jesus na minha vida, o Jesus na minha vida vai ser a minha esposa, que vai estar ali comigo, que sabe o momento que eu estou passando, que sabe a dificuldade que eu estou passando, que sabe o objetivo que eu quero alcançar. Ela vai ser Jesus na minha vida. E que bom poder chegar e ouvir de alguém, né, como nós já ouvimos, eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo uma luz diferente na sua vida e essa luz é Jesus. E aquilo que nós falávamos aqui, para que o mundo conheça, nós temos que ser Jesus. Nós temos que levar a luz de Jesus para esse mundo. Né? Você que está aqui ouvindo, você que está sendo ministrado nesse momento, você que o Espírito Santo está falando com você nesse momento, você é luz. Você carrega em você o Espírito Santo e o Espírito Santo nesse mundo ele é luz. Se tem algo, como a palavra diz, que impede a ação de Satanás, que impede a ação do anticristo, que impede que as coisas aconteçam, é o Espírito Santo que está na sua vida. E você como essa luz lá no seu trabalho, como nós oramos aqui, lá na sua escola, como nós oramos aqui, na sua faculdade, como nós falamos aqui, você é luz, você impede que o mal avance, você impede que o mal continue avançando e resgatando pessoas, você é a luz que vai resgatar essas pessoas. Eu e você, nós temos em nós o Espírito Santo, eu e você temos em nós a luz de Cristo, e essa luz ela tem que brilhar, essa luz ela brilha. Eu declaro isso sobre a sua vida, você brilhando, a luz de Cristo brilhando na sua vida. Sabe, aqueles que estão precisando enxergar a Jesus, que muitas vezes já viram, viveram, ouviram tudo o que aconteceu dentro da igreja. Muitos machucados por aí não conseguem enxergar Jesus. Eu declaro que você vai ser Jesus na vida dessas pessoas. Que através da sua vida eles encontrem e vejam a Jesus. Que através de nós e através da nossa palavra, através do nosso testemunho, todo o desânimo e confusão, como nós vimos ali na vida daqueles 2 discípulos que andaram com Jesus, mas estavam no momento em que a confusão, em que o desânimo acabou chegando na vida deles, e Jesus chegou neles, assim seremos nós, naqueles que estão desanimados, naqueles que estão confusos, levando libertação, levando a liberdade, levando a cura. Nós somos esse agente. Jesus ali no meio, enquanto estava com os 2, nós vemos uma característica de Jesus e ela é assim até hoje. Jesus primeiro chega e pergunta para eles, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão cabisbaixos? E essa pergunta é para nós hoje, talvez. Para alguém daqui de dentro, para alguém que está ouvindo. Por que você está cabisbaixo? Por que você está triste? O que aconteceu? Me conte. Esse é o Jesus que nós cremos, que nos ouve. Não é alguém que está parado, inerte. Não, mas é alguém que nos leva a falar.
né? Ele pergunta, ele chega nos discípulos e fala assim: olha, o que está acontecendo? O que se passou? Enquanto ele vai caminhando, ele vai fazendo com que os discípulos falem, né? Até que ele, depois que ele ouviu isso tudo, ele começa a falar a respeito da palavra, ele começa a falar a respeito dos escritos, ele começa a falar e lembrar a eles e explicar a eles as escrituras. Né? Como ele diz ali: olha, vocês não lembram que está escrito que o Cristo precisa sofrer, ele precisava passar por isso. Mesmo sem se identificar, Jesus falava com eles a respeito das escrituras e explicava a eles. Né? Jesus está aqui nessa noite, está com o ouvido atento a ouvir as nossas vozes, a ouvir a nossa súplica, a ouvir aquilo que nós temos no mais íntimo, mesmo Ele sabendo, mesmo Ele conhecendo a nossa vida, Ele nos dá a chance de falar. Porque quando nós falamos, as coisas mudam. Quando nós falamos, ali há liberdade para que as coisas mudem. Enquanto elas estão aqui dentro, enquanto elas estão no nosso coração, elas estão aqui ruminando, estão aqui fechadas, a cura ela não chega. Mas quando nós falamos, nós colocamos para fora aquilo que dói, aquilo que está machucando, o Senhor pode vir e tratar as nossas vidas. Quando Jesus estava explicando as Escrituras ali aos seus discípulos, desde Moisés até os profetas, que eram as Escrituras que tinham na época, os olhos daqueles discípulos começaram a se abrir. Nós temos no texto lá na frente em que eles vão reconhecer a Jesus quando Jesus parte o pão. Mas enquanto Jesus explicava as Escrituras, os seus olhos começaram a abrir. Eles começaram a entender, começaram a ver quem era. Mas somente no momento em que Jesus partiu o pão, no momento em que Jesus ceiou com eles, e a Bíblia não diz quanto tempo foi isso aqui, mas conhecendo o ritual da ceia, a forma com que era feita, aquilo foi um tempo, né? Andando, falando, conversando, explicando. E no momento em que Jesus parte o pão, seus olhos são abertos. Nesse momento o Senhor Jesus está partindo o pão conosco. E os nossos olhos estão sendo abertos. Os nossos olhos estão sendo abertos. Os nossos corações estão sendo abertos. O nosso espírito está recebendo o Espírito. A nossa alma está sendo curada. O nosso físico está sendo curado. Quando Jesus parte o pão. A presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, ela é algo especial, é algo diferente, mas ela também pode ser chamada de comunhão. A comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Jesus, a comunhão com a igreja, ela que traz a cura para as nossas vidas. Quando nós, mesmo doentes, mesmo passando em momentos de dificuldade, momentos difíceis, e nós continuamos a caminhar, nós continuamos como corpo, nós continuamos a comunhão, nós continuamos em comunhão, é quando nós acessamos a cura. É quando nós acessamos a liberdade. É quando nós acessamos a libertação. Ninguém é curado sozinho. Ninguém recebe a cura sozinho. Ninguém é liberto das dificuldades, dos vícios, das situações, né, seja em que nível for, sozinho. Porque essa é uma ação do Espírito Santo. Então, por mais que você esteja na sua casa, fechado no seu quarto, Jesus está ali contigo. E aí você está em comunhão com Ele e você recebe a cura. E algo que marcou para mim, e a palavra que me fez acordar no meio da noite e pensar de tudo isso foi: eu acordei com praticamente um grito no meu ouvido que dizia: o nosso coração não ardia enquanto Ele falava? E aquilo ficou falando comigo. Nosso coração não ardia enquanto Ele falava. Enquanto nós ouvíamos, o nosso coração não ardia. O que me fez tremer um pouco, porque nós estamos todos os domingos, todas as semanas em comunhão, nós estamos ouvindo louvores durante a semana, estamos, né, compartilhando palavra, conversando com pessoas,
E o nosso coração não ardia enquanto isso tudo acontecia. E eu pensei, talvez alguém esteja fazendo tudo isso, esteja caminhando aqui, esteja no grupo familiar, esteja recebendo palavras no domingo, e talvez não esteja vendo Jesus, não esteja sentindo o Espírito Santo, mas alguma coisa ali dentro está mexendo. Alguma coisa dentro de você está mexendo. Alguma coisa dentro de você está fazendo com que você fique incomodado. Alguma coisa dentro de você está fazendo algo que não deveria e você está sentindo isso. E talvez o seu coração esteja dizendo, olha, eu estou ouvindo tudo isso, eu estou caminhando, eu estou fazendo e eu não estou entendendo, mas tem alguma coisa aqui dentro de mim que está borbulhando, que está ardendo. E eu quero dizer para você que Jesus está com os braços abertos nesse momento. Ele está abrindo, assim como eu falei, os seus olhos foram abertos para você entender que isso que está fazendo aí é o Espírito Santo falando com você, mostrando a você que há alguém com você, de que você não está sozinho, de que Jesus está caminhando com você, de que Ele foi ao seu encontro, de que Ele te explicou tudo o que teria que acontecer, do porquê que Ele passou, do porquê que Ele fez o que fez, e porque você tem o que você tem hoje, você tem a liberdade. Você tem a liberdade em todas as áreas. Você é livre para não beber. Você é livre para não fumar. Você é livre para não se prostituir. Você é livre para não adulterar. Você é livre para não consumir drogas. Você é livre para não fazer o que o mundo faz. Essa é a liberdade que há em Jesus. É ser livre disso. É ser livre das suas vontades, é ser livre dos seus desejos, é ser livre daquilo que te traz prazer. Essa é a liberdade. Foi para isso que Ele não só morreu, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para que você pudesse falar hoje, olha, eu sou livre. Eu sou livre inclusive para adorá-lo. Eu sou livre para bendizer o nome dEle. Eu sou livre para louvar quem Ele é e aquilo que Ele fez por mim. E esse encontro com Jesus, e nós vemos, e esse texto nos ensina algo prático. Né? No finalzinho ali do versículo 32 ao versículo 35, quando Jesus se revela aos seus discípulos, e eles têm ali um encontro direto com Jesus. E como a Bíblia não diz quem eram os discípulos, quais eram os discípulos que tiveram aquele encontro com Jesus ali, talvez eles não tenham tido um encontro como os 12 tinham, de estarem próximos à mesa, na casa. Mas naquele momento, Jesus estava assentado com eles. Naquele momento foi um momento em que eles puderam entender e desfrutar disso. E eu queria dizer para você que quando há um encontro com Jesus, há mudança de vida. Quando há um encontro com Jesus, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós damos importância, tudo aquilo que é importante para a gente, o que nós parece que nós precisamos, tudo isso vira secundário. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entendemos o que Ele fez por nós, que foi o que Ele fez aqui, Ele explicou tudo. Quando nós entendemos isso, todas as outras coisas deixam de ser prioridade. Então o coração ardia e eles voltaram imediatamente para Jerusalém, como diz a palavra. Quando eles reconheceram Jesus, os discípulos voltam correndo para Jerusalém, cheios de alegria. Aqueles que saíram tristes, cabisbaixos, sem fé, sem esperança, agora retornam, alegres, felizes, correndo, contando aquilo que aconteceu com eles. Porque eles tiveram um encontro com Jesus, porque eles tiveram a ceia com Jesus, participaram da ceia com Jesus, ceiaram com Jesus, Jesus partiu o pão com eles, e eles voltam cheios de alegria para anunciar aquilo que aconteceu, aquilo que eles viram. E eles deixam de ser simples espectadores e começam a contar aquilo que eles viveram. E assim é conosco. O encontro com Cristo transforma desanimados em mensageiros da palavra. O encontro com Cristo, ele torna aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam cabisbaixo, e esses começam a falar de Jesus, começam a falar da alegria que há em Jesus, começam a ser testemunhas do que Jesus pode fazer.
começam a ser testemunhas da mudança que há em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos e recebemos Jesus em nossas vidas, em nosso coração, e nós somos transformados, Jesus nos torna em mensageiros. Talvez a gente passe um bom tempo sentado aí ouvindo, recebendo, sendo cheios, até o momento em que isso nos torna mensageiros. Nós começamos a falar e esse é o momento. E eu creio que esse é o momento da nossa igreja, esse é o ano da ascensão, em que ouvintes se tornam mensageiros, em que aqueles que recebem hoje começam a dar amanhã. Aqueles que recebem a palavra, recebem a cura, começam a ser usados para curar, começam a ser usados para livrar os cativos, começam a ser usados para liberar aqueles que estão presos. Aqueles que foram curados aqui dentro começam a ser agentes de cura lá fora. Esse é o ano da ascensão da nossa igreja. Esse é o ano que nós entendemos que essas pessoas que estão recebendo dentro dos templos, sentados ouvindo, recebendo cura, recebendo libertação, recebendo mudança de vida, tendo sua prosperidade mudada, tendo sua família mudada, tendo seu filho mudado, é o momento em que elas começam a usar isso e falar disso. E isso transborda nas vidas e alcança outras pessoas, e alcançam novas pessoas, e alcançam aqueles que precisam de cura, e alcançam aqueles que precisam de uma família transformada. Aquilo como o pastor orou aqui hoje sobre a inveja, se eles estão te invejando é porque algo diferente tem na sua vida, meu irmão. Use isso a favor de você. Use isso para fazer com que o reino cresça. Use isso para fazer com que a palavra de Deus alcance aquele que não foi alcançado ainda. É para isso que nós estamos aqui, domingo após domingo. Reunião após reunião, grupo familiar após grupo familiar. Para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus seja conhecido assim como nós conhecemos, para que pessoas sejam livres e libertas assim como nós fomos. Quem encontra o Cristo vivo não consegue ficar em silêncio. Eu quero terminar com essa frase. Quem encontra o Cristo vivo não consegue ficar em silêncio. Jesus está aqui. Eu queria terminar. Jesus está neste lugar. Ele está presente. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, basta que você creia. Basta que você tenha fé. Basta que você abra o seu coração, que você abra sua mente e fale: Senhor, eu não estou te vendo, eu não estou te ouvindo, talvez eu não esteja te sentindo, mas eu creio que você está aqui. Eu creio que você pode mudar a minha vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento. E orar por você e com você, porque eu também preciso. Porque nós estamos aqui, às vezes, numa posição de liderança, mas nós estamos sujeitos a todas essas coisas. A esse desânimo, a tristeza, a achar que tudo aquilo que nós fazemos aqui, tudo aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos não alcança nada. Mas nós temos fé. Nós acreditamos. Nós enxergamos. Nós trazemos palavras que trazem aquilo que não existe. Nós trazemos a memória, nós trazemos a existência. A palavra que o Senhor Jesus nos ensinou. Fazemos como Ele nos ensinou durante o caminho. Todos nós aqui temos uma caminhada. E durante essa caminhada Jesus esteve conosco, está nos ensinando, está revelando a palavra dEle, está revelando aquilo que Ele fez por nós, está falando conosco na maneira com que nós entendemos. E se você tiver liberdade de se colocar em pé nessa hora, gostaria de orar com você e por você. Porque Ele está aqui. A palavra dEle, a presença dEle aquece o nosso coração, abre os nossos olhos, e esse encontro é um encontro real que transforma a nossa tristeza em missão. Feche os seus olhos comigo, Pai, nós te agradecemos, porque Tu és um Pai de amor, porque o Senhor tem prazer em falar conosco, o Senhor tem prazer em estar conosco, o Senhor tem prazer em falar as nossas vidas. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Porque essa noite, Senhor, é um culto denominado culto de curas e milagres. Mas nós sabemos que o Senhor não está limitado a somente um culto. O Senhor não está limitado, Senhor, somente um momento.
O Senhor não é limitado, o Senhor é um Deus ilimitado, que alcança pessoas em que nós não sabemos agora. Mas nós sabemos que a liberdade que há em Ti, a liberdade que recebemos, nesse momento, Pai, nós declaramos, Senhor, a cura, Senhor, a todos que estão aqui. Nós já oramos, nós já impomos as mãos, mas nesse momento, como igreja, nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos a nossa voz e nós declaramos cura àqueles que estão em volta. Pai, que a Tua presença, Senhor, saia e transborde deste lugar e invada, Senhor, lugares onde nós não vemos agora, onde a nossa mente não alcança, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, o Teu poder e o Teu toque, Senhor, alcançam, Pai. Nós declaramos, Senhor, a cura e a libertação, Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que necessitam neste momento, Pai, esses corações que estão sofrendo, essas vidas que estão passando por um momento de dificuldade, Senhor, seja por qual motivo for, Pai, o Senhor conhece, nós declaramos eles livres e libertos agora em nome de Jesus. Nós oramos por nossos vizinhos, Pai, se é que algum deles está passando um momento de dificuldade, de dor, eu quero declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida e dizer que nesse momento você é curado, que nesse momento você é livre, que nesse momento a sua mente é livre, e nós damos ordem a Satanás para que saia do redor desta igreja, para que saia do redor, Senhor, deste bairro, Senhor, e nós declaramos que aqui há um povo, Senhor, que se levanta contra Satanás, que se levanta contra a ação do maligno, que se levanta contra tudo aquilo que tem impedido, Senhor, os ouvidos de ouvirem, os olhos de verem, os corações de sentirem, as mentes de entenderem a Tua palavra. Nós nos levantamos contra esse espírito e damos ordem para que saiam agora em nome de Jesus. Que saiam em nome de Jesus. Que peguem tudo aquilo que trouxeram, o seu lixo com vocês, saiam agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais isso aqui. Nós não aceitamos essa ação de Satanás, essa ação do maligno sobre essas vidas que nos ouvem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo vício, toda falta, todo vazio, toda ansiedade, nós declaramos cheio agora em nome de Jesus. Teu Espírito enchendo, Senhor, a cada um. Enchendo, Senhor, ao ponto de jogar tudo fora. Enchendo ao ponto, Senhor, de jogar toda a dor fora. Enchendo ao ponto, Senhor, de que toda obra de Satanás, de que todo demônio escondido, guardado, todo demônio que está fazendo uma bagunça nessas vidas, nós declaramos agora que saiam em nome de Jesus. Nós declaramos cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo. E onde há o Espírito Santo, há liberdade para que Ele fale, há liberdade para que Ele haja, há liberdade na vida, há liberdade nos olhos, na mente e no coração, em nome de Jesus. Nós declaramos um novo tempo sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos por essas crianças agora, que são a Tua igreja, que são a igreja do hoje. E que a cada dia mais, Senhor, nós sabemos que Satanás tem se levantado contra elas. Tem colocado, Senhor, nas escolas palavras, Senhor, que vão contra Ti, que vão contra a Tua palavra.
Pai, ensinamentos do mundo, Senhor, que não tem nada a ver com a Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, a Tua proteção na vida delas, Pai. Que elas tenham os ouvidos delas, Senhor, tapados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que nenhuma palavra, Senhor, de maldição contra a vida delas, Senhor, chegue, Senhor, aos ouvidos e ao coração delas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda ação de Satanás que se levanta contra as crianças, não somente desta igreja, Senhor, mas os filhos, Senhor, dos teus filhos, Senhor, nessa terra, Pai, que tem sido bombardeado, Senhor, através da internet, através, Senhor, da escola, Senhor, dos professores, Senhor, de amigos que não conhecem a Ti, nós blindamos essas crianças em nome de Jesus. E nós damos, Senhor, aos pais delas, Senhor, palavras vindas de Ti, para que falem aos seus filhos, para que falem aos filhos dos seus filhos, Senhor, e para que eles encontrem, Senhor, em seus pais, em seus avós, em seus tios, Senhor, palavras de vida, Senhor. Para que eles encontrem nos seus familiares, Senhor, Senhor, um lugar, Senhor, de fortaleza, um lugar de rocha, Senhor, um lugar onde eles encontrem abrigo, Senhor, para todas as necessidades, Senhor. Que encontrem, Senhor, em seus pais sabedoria, Senhor, para lidar e tratar com todas as situações. Em nome de Jesus, nós damos ordem a Satanás para que saiam do derredor dessas crianças, para que saiam do derredor desses pequenos que têm ouvido a Tua voz aqui, que têm ouvido a Tua palavra aqui, Senhor, que nenhuma palavra de Satanás que foi lançada na vida deles, Senhor, que haja, que encontre, Senhor, abrigo, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, visite, encha, Senhor, e liberte a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Prossigam abençoados. Amém.